A Casa da Floresta, capítulo 28. Os dias tornaram-se mais longos depois de Beltane. O gado foi levado para os pastos da colina e nos campos os homens cuidavam dos grãos. O solstício de verão chegou e pela primeira vez Ardanos não tentou instruir Eilan antes do ritual do oráculo. Quando ela ouviu no ritual, ele pareceu muito frágil. Disseram-lhe depois que a deusa havia previsto uma época de catástrofes e mudanças, mas prometeu que depois viria a paz. Realmente, toda a terra estava cheia de rumores, mas ninguém sabia de que lado viria o perigo. Eilan tencionava visitar o arquidruído depois de recobrar-se do seu próprio papel no ritual, mas nesta época do ano havia muito a ser feito na Casa da Floresta. Os dias foram passando e ela não achava tempo para ir. No alto verão, até mesmo as donzelas da Casa da Floresta iam para os campos de Vernemeton ajudar no cultivo. Eilan supervisionava aquelas que teciam linho para os sacerdotes e preparavam os potes de tinta, produzindo tecidos para novas túnicas, mas a falta mais sentida era de Cailin, pois fora sempre a mais habilidosa das mulheres para tingir tecido. Nenhuma lei exigia que Eilan tomasse parte neste serviço doméstico, mas ela achava que, enquanto fosse responsável por sua pequena comunidade, devia participar do trabalho. Estava no barracão de tingimento, com as mangas enroladas para cima dos cotovelos e os braços manchados de tinta azul, quando uma sombra surgiu na porta. Um murmúrio escandalizado percorreu as mulheres quando viram que se tratava de um dos jovens druidas, vermelho e suando, na sua túnica branca, pois embora o barracão não estivesse em recinto sagrado, no interior dos muros, onde apenas o sacerdote de grau mais elevado podia entrar, não estavam acostumadas a ver homens. A suma sacerdotisa, ele gaguejou. A senhora Eilan está aqui? Todas as mulheres se viraram para olhar para Eilan, e quando o menino ficou ainda mais vermelho, ela compreendeu que ele jamais a havia visto sem o véu. Ele engoliu em seco. Por favor, senhora, o arquidruído está doente. A senhora precisa vir. Eilan parou na porta do quarto de Ardanos, chocada. Apesar de ter sido avisada, ela ouviu um arquejo de espanto de Mielin, que a acompanhava e fez sinal para ela ficar na porta junto com Ru. Então, sentou-se ao lado da cama do moribundo. Realmente não podia haver nenhuma dúvida de que ele estava morrendo. A respiração ruidosa fazia arfar o peito de Ardanos e ela podia ver seu crânio sob a pele lívida. Com uma pontada de dor, ela se lembrou de como havia feito companhia a Lianon durante a doença dela. Muito embora muitas vezes ela o tivesse odiado, esperava que esta passagem não fosse muito difícil. Ele desmaiou durante o jantar e esteve inconsciente até pouco tempo atrás, disse Garrick, um dos sacerdotes mais velhos. Nós mandamos chamar Bendegid. Ela tirou o véu do rosto e tomou-lhe a mão. Ardanos, disse baixinho. Ardanos, pode me ouvir? As pálpebras finas bateram e após um momento de confusão ele focalizou o olhar no rosto dela. Dieda, murmurou. Vovô, você não me reconhece nem mesmo agora? Dieda está no sul, testando donzelas que querem juntar-se a nós como sacerdotisas. Sou Eilan. Ela achava uma certa graça dele ainda as confundir depois de tantos anos. O olhar dele focalizou os adornos dela e suspirou. Você era a correta, afinal de contas. Ardanos, ela disse com firmeza, como suma sacerdotisa é meu dever dizer-lhe que você está morrendo. Você não deve partir sem nomear o seu sucessor. Diga-nos, arquidruída, quem usará a lua crescente de ouro depois que você se for? Os olhos dele fixaram-se no rosto dela. Deusa, fiz o melhor que pude, ele sussurrou. O Merlin sabe, mas nós precisamos saber, disse o druida que o atendia. Quem você escolhe? Paz, Ardano falou com súbita força, como se estivesse ordenando a eles que se calassem. Paz. A palavra terminou num arquejo de morte. O ar sibilou na garganta do velho e depois ele ficou imóvel. Por um momento ninguém se moveu. Então Garrick pegou o pulso de Ardanos, esperou contando e deixou cair a mão inerte.
Ele se foi, disse acusadoramente. Sinto muito, falou Eilan. O que vocês irão fazer? Precisamos chamar os outros membros da nossa ordem, disse um dos outros, já tomando conta da situação. Vá agora, senhora. Sua parte está feita. Nós a informaremos quando os deuses nos tiverem levado a uma decisão, já que não quiseram inspirar Ardanos com sua palavra. Ao se passar o 15º verão do reinado do imperador Domiciliano, o tempo permanecia fechado e parado, como se uma tempestade estivesse se formando em algum lugar sobre o horizonte. Gaius, cavalgando pelas ruas de Deva, se via a toda hora prestando atenção, esperando pelo trovão. E não era o único. As vozes dos vendedores na cidade se tornavam esganiçadas e zangadas. Havia mais brigas nas barracas e nas lojas de vinho, e abundavam os boatos sobre motins. Até seu cavalo parecia ter percebido a tensão, empinando e andando de lado nervosamente. Os idos de setembro, os idos de setembro. Estas palavras martelavam em sua cabeça cada vez que os cascos do cavalo batiam no chão duro. Desde que Marcellus lhe havia contado a data marcada para a rebelião, ele não conseguia mais dormir. Seu pai acreditava que as tribos iriam apoiá-los, mas Gaius não tinha tanta certeza. Se as águias de Roma lutassem entre si, o único vitorioso poderia ser o corvo. Será que valia a pena correr o risco de uma revolta geral mesmo para destronar Domiciliano? Quando isto terminar, ficarei feliz em passar o resto dos meus dias cuidando da minha fazenda, pensou, esfregando os olhos. Não fui talhado para ser um conspirador. E foi este o momento que o arquidruida, que à sua maneira havia sido um defensor da estabilidade, escolhera para morrer. Se Gaius acreditasse no inferno dos cristãos, em que Júlia falava, teria desejado que o velho fosse atirado às chamas por isso. Só Mithras sabia quem os druidas iriam escolher para sucedê-lo. Mas mesmo que seu sucessor fosse cordial, levaria tempo para estabelecer o tipo de entendimento que Ardanos tinha com Marcellus. Mas pelo menos a notícia tinha feito Gaius tomar uma decisão. A questão da adoção não mais importava. Se o país estava prestes a explodir em uma revolução, ele tinha que se certificar de que seu filho estaria seguro. Os informantes de seu pai haviam confirmado que a suma sacerdotisa ainda era Eilan. Armado com uma mensagem oficial de condolências do legado, estava indo vê-la. Ele se vestira cuidadosamente para a ocasião no estilo romano, mas com o toque celta. Numa túnica de linho cor de açafrão, bordada com folhas de acanto na bainha, sobre calças vermelho escuras de pele de veado, e um manto de lã marrom preso com um broche de ouro. Ao menos ninguém podia esperar que usasse uma toga para cavalgar. Apesar de suas belas roupas, quando virou a montaria na direção da avenida de árvores que ia dar na casa da floresta, percebeu que estava nervoso. Ele havia arrancado os primeiros fios de cabelo branco de suas têmporas. Será que Eilan ainda o acharia bonito? Conduziriam-no a um jardim onde alguém coberto por um véu azul esperava debaixo de um caramanchão coberto de madressilvas. Ele sabia que ela devia ser a suma sacerdotisa, porque o mesmo guarda-costas idiota que desmaiara quando o gado estourou em Beltânia há muitos anos estava ali perto olhando para ele. Mas achou difícil acreditar que aquela figura ereta coberta por um véu fosse Eilan. Minha senhora, ele fez uma pausa, e por impulso inexplicável inclinou-se. Vim dar os pêsames em nome do legado de Deva pela morte do arquidruida, seu avô. A falta dele será muito sentida, ele era. Pensou por um momento, um homem notável. A nossa perda é realmente muito grande, ela respondeu, e embora o seu tom fosse neutro, o pulso dele acelerou-se. Você aceita um refresco? Em poucos instantes, uma donzela vestindo o traje pardo de noviça estava pondo na mesa uma bandeja com bolos de mel e uma jarra de alguma bebida feita com ervas, cerejas e água. Ele supunha da fonte sagrada. Ele bebeu tentando pensar em algo para dizer, e olhando para baixo viu que a fazenda do véu dela estava tremendo. Eilan, disse em voz baixa, deixe-me ver seu rosto, já faz tanto tempo. Ela deu um risinho. Eu fui uma tola, achei que seria seguro vê-lo de novo. Ela deu de ombros e levantou o véu.
e ele viu que seus olhos estavam molhados de lágrimas. Gaius piscou os olhos de surpresa, pois Eilan não parecia mais velha, e sim mais ela mesma, como se a menina que havia conhecido fosse apenas um esboço apagado da mulher que vira a ser. Apesar das lágrimas e o pescoço frágil demais para o peso da gargantilha de ouro, parecia forte. E por que não? Ele pensou então. Em sua própria esfera, ela possui tanto poder quanto um comandante de legião. Esta mulher não podia ser a fúria que tanto o havia assustado. Sua visão embaçou-se com velhas lembranças. Teve vontade de atirar-se aos seus pés e declarar-lhe o seu amor. Mas aquele cretino, com a lança, estaria em cima dele no momento em que se movesse. Ouça, pois não sei por quanto tempo poderei ficar aqui, disse rapidamente. A guerra está para vir, não por causa da morte do seu avô, mas por causa dos acontecimentos em Roma. Não posso dizer mais nada, exceto que haverá uma rebelião contra o imperador. Marcellus espera que os bretões nos apoiem, mas não há como saber o rumo que as coisas irão tomar. Preciso levá-la para um lugar seguro, Eilan, você e o menino. Eilan olhou para ele e seus olhos expressivos tornaram-se duros. Deixe-me ver se compreendo. Agora, quando o império está prestes a ruir, você quer me oferecer a proteção romana. Depois de todos esses anos, não é mais provável que, se houver confusão, estarei mais segura aqui? Ela indicou os muros e a figura maciça de Ru com um movimento gracioso das mãos. Do que você e os seus em outro lugar? Gaius ficou vermelho. Você tem assim tanta certeza de que seu povo não se voltará contra você? Os seus oráculos têm sido uma força de paz com a Roma. E agora que o seu avô não está aqui, quem você acha que pessoas como Cynric culparão se as coisas derem errado? Você não vê que deve vir comigo? Eu devo? Seus olhos faiscaram. E o que diz a sua esposa romana a respeito deste belo plano? Ela se cansou de você depois de 12 anos? Júlia se tornou cristã e fez voto de castidade. Há motivo suficiente para um divórcio segundo a lei romana. Eu podia me casar com você, Eilan, e poderíamos ficar juntos. Se você não quiser, posso adotar formalmente o nosso filho. Que gentileza sua! O rosto de Eilan agora estava tão vermelho quanto havia estado pálido. Ela se levantou subitamente e começou a caminhar, as saias varrendo o chão atrás dela. Gaius e Ru ergueram-se de um salto, ambos igualmente surpreendidos, e a seguiram. No final do jardim havia uma sebe, baixo o suficiente para que Gaius pudesse avistar um espaço plano entre os edifícios e os muros externos, onde várias crianças brincavam com uma bola de couro. Após alguns instantes, ficou claro para Gaius que um dos meninos era o líder, um menino de pernas compridas que começava a tomar corpo. Seus cachos eram castanhos em cima por causa do sol, mas por baixo eram escuros, e quando se virou para gritar para um dos seus parceiros, havia algo tão semelhante a Marcellus na sua expressão que Gaius prendeu a respiração. Eilan havia recomeçado a falar, mas o olhar de Gaius estava no menino. Seu coração batia com tanta força que achou que poderiam ouvi-lo em Deva, mas a criança atenta ao jogo não olhou para trás. Quando eu dei a luz naquela cabana, onde você estava? A voz dela, baixa e furiosa, estava dirigida aos seus ouvidos. Quando lutei para conservá-lo comigo, e todos esses anos em que zelei por ele em segredo, nunca ousando admitir que era sua mãe? Ele não sabe que sou a mãe dele, mas eu o guardei em segurança. Agora, quando já é quase um homem, você quer levá-lo embora? Acho que não, Gaius Marcellus Severius Siluricus, ela disse entre dentes. Gawain não sabe nada de Roma. Eilan, ele murmurou. Gaius pensara. O que sentira por aquela criança ao segurá-la no colo havia sido uma fantasia, mas sentia o mesmo de novo, um desejo que sacudia os seus ossos. Por favor! Ela virou de costas e começou a voltar pelo mesmo caminho. Meus agradecimentos, Romano, pela sua simpatia, disse em voz alta e clara. Foi muita bondade sua ter vindo. Como disse, a morte de Ardanos foi uma grande perda. Leve os nossos cumprimentos ao legado e ao seu pai. Gaius viu Ru se aproximando e, ainda olhando por cima do ombro, começou a segui-la.
Por um momento, Gawain virou-se na direção dele, com a cabeça jogada para trás, observando a bola. Então partiu correndo. Gaius deixou que o homem enorme o levasse de volta pela alameda, sentindo como se a luz tivesse desaparecido do mundo. Eilan havia recolocado o véu. A última visão que teve dela foi a de uma sombra desaparecendo por uma porta escura. Enquanto Gaius deixava seu cavalo escolher o caminho de volta para a estrada, se perguntava como as coisas poderiam ter saído tão erradas. Ele ficara tão aliviado ao ver que Eilan não havia mudado e tivera a intenção de dizer-lhe que ainda a amava, mas percebia agora que ela era pior do que uma fúria, uma mulher como as velhas imperatrizes ou Boudica, uma mulher deformada pelo orgulho e pelo poder. Repentinamente, uma visão de Senara como ele a vira pela última vez, com o rosto erguido para ele, subpujou a lembrança da ira de Eilan. Ela era tão boa, tão inocente, como Eilan quando ele a conheceu. Eilan jamais o entendera realmente, mas Senara era metade romana como ele, e dilacerada pelos mesmos conflitos e incertezas. Se pudesse conquistá-la, tinha a impressão de que ficaria de novo inteiro. Eilan passou os dias após a visita de Gaius em reclusão. As sacerdotisas acharam que estava de luto por seu avô, mas embora a morte dele a tivesse deixado chocada e perplexa, o sentimento predominante era de alívio. Sua reação a Gaius, entretanto, era outra coisa. Ela ficara tão surpreendida quanto ele pela própria fúria. Não tinha percebido quanto havia concordado com isto, mas, certamente, ele poderia ter tentado entrar em contato com ela antes. Como ousava pensar que podia chegar lá com uma palavra de amor e levar o seu filho embora? Quando seus pensamentos chegavam a esse ponto, tinha que parar, andar um pouco ou passar algum tempo meditando disciplinadamente como Caelian lhe havia ensinado, para tentar recobrar a serenidade. Passaram-se vários anos antes que pudesse refletir seriamente sobre o que ele lhe havia contado. Quem realmente iria se sentir no direito de instruí-la no que haveria de dizer em nome da deusa? Pelo que ouvira dizer recentemente, os druidas continuavam discutindo. Já estava claro que um novo arquidruida não seria escolhido antes de Lugnasad. Então, não precisava se preocupar em preparar-se para o festival. Mas em Samain, o novo líder estaria investido no seu poder. E se fosse alguém como seu pai, ele exigiria que a deusa convocasse as tribos para a guerra. Quando Dieda voltou para a casa da floresta e foi procurá-la, Eilan viu que a sua simpatia foi logo posta de lado. Ardanos não é nenhuma perda, disse Dieda com dureza. Meu pai esteve sempre nas mãos dos romanos. Imagino quem dará as ordens para o oráculo agora. Desde o nascimento de Gawain, Eilan se sentia constrangida na presença de Dieda. No entanto, parecia impossível que ela não tivesse nenhum sentimento por seu próprio pai. Eilan sentia cada vez mais falta de Caelian, que poderia explicar tudo isso. Dieda ainda estava com ela quando uma das moças veio dizer que Cynric havia chegado. Então os corvos estão se reunindo, Eilan pensou com amargura, mas cumprimentou Cynric bondosamente quando Hu o fez entrar. Ele parecia mais velho do que realmente era. Pensou com tristeza, desgrenhado como um cavalo das montanhas, sua pele coberta de velhas cicatrizes. O que está fazendo aqui? Achei que estava em segurança no norte, depois que as coisas saíram erradas com Brigitta e os Demátea. Eu posso ir e vir à vontade, disse, mesmo debaixo do nariz do comandante. Sou esperto demais para eles. Ele falou com uma alegria forçada que a deixou inquieta. A fera mais orgulhosa é a que cai primeiro na armadilha do caçador, murmurou Dieda sardonicamente. Ela fingia não se importar com Cynric, mas Eilan achava que ela não era tão indiferente quanto aparentava. Cynric deu de ombros. Eu poderia dizer que algum deus me protege mais do que o comum. É verdade que a minha vida parece encantada. Acho que poderia ir até Londinium e puxar a barba do governador. Eu não tentaria isso se fosse você, Dieda disse, e ele riu junto com ela. Eu não pretendo tentar isto nem momento. Dentro de 1 mês ou 2 as coisas podem estar muito diferentes. Não lamento a morte de Ardanos. E você também não deveria lamentar, Eilan. Ele queria tudo do jeito dele. É verdade, ela disse honestamente. Embora seu sangue ficasse gelado,
ao relacionar o que Gaius havia dito com as palavras de Cynric. Ótimo, você continua sendo honesta, ele falou. Eu me pergunto, irmã adotiva, até onde vai sua honestidade? Ela respondeu desanimada. Eu, pelo menos, sei o que quero. Sabe mesmo? O que é, Eilan? Paz. Para meu filho possa se tornar um homem, pensou com tristeza. Mas não podia dizer isto a Cynric. Ardanos havia destruído a felicidade dela, bem como a de Cynric e de Dieda. Mas, pelo menos no oeste, as tribos estavam em paz há 12 anos. Cynric fez uma careta. Paz. As mulheres se importam demais com isso, ele debochou. Você parece um porta-voz de Marcelius, o que eu às vezes achava que o velho Ardanos também era. Mas ele se foi. Agora, nós podemos ter uma chance de expulsar os romanos. Brigitta está esperando, sabendo o que queremos dela. Acho que Brigitta já está farta de tanta guerra, Eilan disse. Eu diria que ela está farta da justiça romana, Cynric falou com amargura. Mas há alguns boatos estranhos por aí. Se os romanos lutarem entre si, talvez consigamos nos livrar dos que eles chamam de justiça. Então cada lar romano será reduzido a pó como foi o lar de Bendegide. Eilan o interrompeu. Você já esqueceu que não foram os romanos que destruíram a casa de meu pai e mataram minha mãe, e sim os hibernianos e as tribos selvagens do norte? Os próprios romanos os castigaram. Quem deveria responsabilizar-se pelas nossas casas, a não ser nós mesmos? Perguntou Cynric. Cabe a nós castigar ou poupar de acordo com o nosso julgamento. Será que devemos aceitar tudo isso como cachorros amestrados e deixar que os romanos determinem contra quem devemos lutar e onde? Por baixo da pele queimada de sol, ele estava ficando vermelho de raiva. Eilan continuou. Seja como for, a paz é uma coisa boa. Então você continuará a pronunciar as palavras traiçoeiras de Ardanos? Ou será que são as palavras de Marcellus? Ou talvez do seu belo filho? Ele perguntou sorrindo com ironia. Atrás dele o gigantesco guarda-costas estava inquieto. Eilan mal notou, de tão aflita. Pelo menos Marcellus deseja o bem de ambos os povos. E eu não? Cynric perguntou com os olhos faiscando. Não disse isso, e nem dei a entender nada semelhante. Mas é isso que está querendo dizer, ele retrucou. Eu sei que o filhote de Marcellus esteve aqui, e foi ele que lhe disse, como você no trono, parece que nem precisamos dos romanos, mas não ouviremos mais esses conselhos traiçoeiros. Bendegide foi escolhido como arquidruida. Foi isto que vim dizer a você, e ele lhe dará instruções muito diferentes no próximo festival. Diedo olhava de um para o outro com o rosto ardendo. Eilan tentava controlar-se, sabendo que Cynric estava apenas tentando magoá-la. É verdade que Ardanos me dizia o que queria e interpretava as respostas do oráculo, mas o que a deusa diz enquanto estou em transe não é invenção minha, e não declaro a minha própria vontade, Cynric, ela retrucou em voz baixa. Você está tentando me dizer que a deusa concorda com essa traição? E por que não? Eilan bradou. Ela é a mãe. Como eu. Eilan engoliu as palavras e acrescentou zangada. Você não tem o direito de falar assim comigo. Eu sou a vingança da deusa, respondeu Cynric, e falo como quiser, e castigo. Antes que Eilan pudesse reagir, sua mão erguida havia batido no rosto dela. Ela gritou e Dieda exclamou chocada. Como você ousa? Catubodva, sabe o que ouso agir assim contra todos os traidores romanizados? Uma sombra ergueu-se atrás dele. Ainda com uma expressão feroz, Cynric começou a virar-se. O porrete de Ru atingiu-o em movimento em sua cabeça e esta explodiu numa chuva de sangue e miolos. Dieda gritou e Eilan levantou a mão, mas era tarde demais. Por um momento, o corpo de Cynric ficou balançando com um olhar de surpresa no que restava do seu rosto. Então seu corpo finalmente compreendeu que estava morto e ele caiu no chão. Tremendo, Eilan tomou-lhe o pulso, já sabendo quando o sangue que jorrava de sua cabeça foi diminuindo, que não encontraria nenhum pulso. Olhou para o seu guarda, que estava começando a ficar verde de olhar para o sangue. Ru, por que você fez isso? Por quê? Senhora, ele a agrediu. Eilan baixou a cabeça. Mesmo que o agressor tivesse sido o próprio Ardanos, Ru o teria atingido. Ele aprendera que a sacerdotisa era inviolável, mas a morte de Cynric teria de ser ocultada.
Os seus seguidores não eram muitos, mas eram desesperados. Se decidissem vingá-lo, a precária unidade que ela construíra entre seu povo seria destruída. Cynric morto podia ser mais perigoso do que jamais havia sido enquanto vivo. Dieda virou o rosto soluçando. Eilan sentiu que ela mesma estava à beira das lágrimas. Vá embora, Ru, disse fatigadamente. Vá dizer a Mielin o que aconteceu e peça a ela para enviar uma mensagem ao novo arquidruida. Meu pai, pensou, entorpecidamente, mas não tinha tempo para refletir sobre as possíveis implicações. Não fale com mais ninguém, ordenou, e depois que tiver dado o recado, esqueça o que aconteceu aqui hoje. Ela se ergueu, sentindo-se de repente como se tivesse 100 anos de idade. Dieda, venha para o jardim. Não há nada que possa fazer por ele agora. Ela foi consolar a mulher que chorava, mas esta a repeliu. É assim que você premia a fidelidade ao nosso povo? Então mande o seu urso amestrado matar-me também. Eilan recuou. Eu tentei salvá-lo. Eu teria dado a minha própria vida. Oh, realmente, isso é fácil de dizer. Dieda se descontrolou. Mas você tira vidas. Não dá. Você se aproveitou da sabedoria de Caillan e a enviou para o exílio depois que a fonte já estava seca. Você roubou a minha reputação e saiu com a sua honra tão imaculada quanto a de um bebê. E agora tirou a vida do único homem que amei. O seu romano teve sorte em se livrar de você. Eilan, a inviolada, a santa e poderosa senhora, se soubessem. Eilan disse cansada. Nenhum de nós encostou uma espada na sua garganta para fazer os seus votos, Dieda. Quando ficou claro que me haviam escolhido, você poderia ter sido liberada. E quando você foi para Eriu, ninguém a forçou a voltar. Eu já disse isso antes, mas acho que você não conseguiu ouvir. Tentou falar calmamente, mas as palavras da outra mulher a haviam ferido mais do que o tapa de Cynric. Eu lhe disse uma vez para tomar cuidado se um dia traísse o nosso povo. Cynric tinha razão, Eilan. Você tem trabalhado para Roma este tempo todo? Eilan ergueu a cabeça e tremendo olhou para aquele outro rosto tão parecido com o seu. Eu juro que tenho servido a Deus o melhor que posso, disse em voz rouca. E que o céu caia sobre mim e a terra se erga para me tragar se estiver mentindo, suspirou fundo. Ainda sou a suma sacerdotisa de Vernemeton, mas você pode ir para junto de Caillan ou para qualquer outro lugar se achar que não pode mais servir a deusa na minha companhia. Vagarosamente, Dieda começou a sacudir a cabeça com uma expressão ladina, que Eilan achou pior do que a raiva anterior no olhar. Não vou deixá-la, murmurou. Eu não partiria agora por nada nesse mundo. Eu quero estar aqui quando a deusa a fulminar. Senara já estava esperando do lado de fora da cabana da floresta quando Gaio chegou, seu cabelo claro como uma chama em contraste com as árvores escuras. Estou vendo que você veio, ele disse baixinho. Senara se virou e, embora o estivesse esperando, deu um gritinho de susto. É você? Eu mesmo, ele falou quase brincando. Apesar do mau tempo, acho que vamos ter chuva e bem depressa. Ele olhou para o céu. O que acha que Padre Petrus diria de emprestar o abrigo do seu teto para 2 viajantes? Se fossem 2 convertidos, acho que ele ficaria encantado, mas não acho que o faria para pagãos, ela disse reprovadoramente. Eles entraram juntos. A mobília do eremita consistia em alguns bancos estragados e junto à parede, na cama tosca. Mas onde estaria o Padre Petrus esta noite? Lá fora a tempestade começou com uma rajada de vento e uma chuvarada. Gaius estremeceu ouvindo a trovoada. Está vendo? Chegamos aqui bem na hora, ele disse. Belíssima. Você não deve me chamar assim, ela retrucou timidamente. Não? Ele perguntou observando-a cuidadosamente. Mas pensei que a verdade fosse uma das virtudes cristãs. Os estoicos dizem isso, e mesmo entre os druidas, segundo ouvi dizer, a verdade é valorizada. Você prefere que eu minta, então? Você sabe como levar vantagem sobre mim com as palavras, ela disse zangada. Nós viemos aqui para falar sobre o estado da sua alma. Ah, sim, uma coisa que ainda não estou convencido de possuir. Ela disse, eu não sou nenhum filósofo, mas até mesmo os estoicos que você acabou de mencionar não falam de uma parte do homem que lida com a evidência
De que você não pode ver nem sentir? Falam. É isto que me convence de que entre todas as mulheres você é a mais desejável. Ele sabia que estava forçando a moça, mas a tempestade, em vez de aliviar a tensão, parecia tê-lo contaminado com sua intensidade. Ele tinha passado os dias desde o seu encontro com Eileen em grande agitação, alternando raiva e desespero. Ele a teria levado embora e cumprido seu dever para com ela, mas ela recusara. Júlia também tinha abdicado do seu direito sobre ele. Sem dúvida, agora estava livre para buscar consolo em outro lugar. E quando disse a Senara que ela era bonita, então não estava mentindo. Ela corou e falou timidamente. Não fica bem você falar assim. Ao contrário, acho que fica muito bem, e você deveria deixar-me dizer a verdade. Por que outro motivo você foi criada como mulher? Agora ela estava em terreno familiar, tendo ouvido tantos catecúmenos. As escrituras dizem, ela respondeu, que nós fomos criados com o propósito de adorar o Criador. Que chato para ele, Gaius respondeu. Se eu fosse um deus, pediria mais dos homens do que simplesmente passar o seu tempo me adorando. Mas não compete à criatura questionar os desígnios do Criador. Por que não? Gaius insistiu. Existe algo melhor do que adorar a Deus? Ela perguntou, erguendo os olhos para ele. Assim, corada, era ainda mais bonita. Certamente que sim, Gaius pensou, e eu bem que gostaria de estar fazendo isso com você. Se havia um Deus, ele tinha criado a beleza das mulheres, e Gaius não podia acreditar que ele fosse condenar qualquer homem por apreciá-la. Mas ainda não estava na hora de dizer isso. Fale-me então sobre este Criador. Quase toda a fé, exceto talvez a de Roma, que só adora o imperador que é mau, fala de um Criador. Foi ele que fez todas as coisas que existem, e ele nos colocou aqui para adorá-lo. Propriamente falando, é a genialidade do imperador que nós adoramos, a centelha divina que o guia e, através dele, o império e não o homem. É por isso que aqueles que não queimam incenso são condenados como traidores. Pode ser que tenha havido bons imperadores, embora alguns dos padres não acreditem nisso, Senara disse. Mas até mesmo você terá de concordar que Nero, que queimou tantos cristãos em sua arena, era mau. Concordo em relação a Nero, Gaius disse, e Calígula, e há aqueles em Roma que acham que Domiciano, em sua rubris, foi longe demais. Quando isto ocorre, aqueles que transformaram um homem no imperador têm o direito de substituí-lo. E logo ele pensou, estremecendo. Setembro estava passando muito depressa. Você tem muito orgulho de ser um romano, ela disse então. Eu não sei muita coisa sobre a família da minha mãe, e sempre imaginei como teria sido ser criada dessa maneira. Você nasceu em Roma? Ele sorriu para ela. De jeito nenhum. Tenho também sangue bretão, exatamente como você. Minha mãe era da família real dos Silures. Ela morreu quando eu era muito pequeno, dando à luz a minha irmã. Ah, que coisa triste para você. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não notara que eles eram tão azuis. O que foi que você fez então? Fiquei com meu pai, Gaius respondeu. Eu era o seu único filho, então ele me fez educar bem por tutores e me ensinou a ler latim e grego. Depois fui para as legiões. Não há mais nada para contar. E não houve nenhuma mulher na sua vida? Ele podia vê-la lutando contra esta curiosidade puramente mundana, mas achou que era um bom sinal ela se interessar por isso. Meu pai combinou meu casamento com Júlia quando eu era bem pequeno, disse cautelosamente. Um dia ela teria de saber sobre Eileen e seu filho, mas não agora. E como você deve saber, minha mulher fez voto de castidade, o que significa que estou sozinho, falou tristemente. Lá fora roncavam os trovões. Ela disse, eu não devia dizer isso. O padre Petrus não aprovaria, mas não me parece que seja justo. Eu sei que um voto de castidade parece ser a melhor maneira de se viver, mas se ela se comprometeu com você... Se você fosse casada comigo, faria esse voto? Ela tornou a ficar vermelha, mas falou com seriedade. Não faria. O sábio Paulo escreveu que aqueles que fossem casados deveriam continuar assim, e os que não fossem não deveriam casar-se. Se eu a tivesse desposado, você teria levado seus votos mais a sério do que Júlia, ele retrucou baixinho. Eu jamais faltaria a uma promessa feita a você. E você não fez nenhum voto da Casa da Floresta?
Ela ainda estava olhando para o chão, mas Gaio chegou mais perto, sentindo o sangue correr mais rápido em suas veias. Não, elas têm sido todas muito bondosas comigo e pedem muito pouco, mas não posso servir a deusa delas sem desistir da minha herança romana. Terei de decidir em breve. Existe outra alternativa. A voz dele ficou rouca quando sentiu o perfume doce do seu cabelo, mas ele a manteve baixa. Júlia abdicou de seus direitos como minha esposa com o seu voto de castidade, e nós nos casamos pelas leis romanas, não pelos ritos cristãos. Eu poderia casar-me com você, Senara, ou Valéria, como sua mãe a chamava. O seu tio Valérius é um bom homem. Ele ficaria feliz se eu a levasse embora daqui. Ele a ouviu prender a respiração. Ela era como um pássaro brilhante voando quase ao alcance de sua mão, como Eilan quando se entregou a ele em Beltânia há tantos anos. Mas Eilan e Júlia o haviam rejeitado. Eram sombras banidas pela realidade viva desta moça que estava tão perto dele agora. Se pudesse ser assim, ela murmurou, aonde iríamos? Para Londinium, ou até mesmo para Roma. Grandes mudanças estão para vir. Não posso falar mais nada, mas não há nada que não pudéssemos fazer juntos se você viesse comigo. Não tocá-la parecia a coisa mais difícil que já fizera, pois estava louco de incerteza e desejo, mas sabia que se fizesse a perderia. Senara levantou os olhos e ele a encarou, deixando que o ardor que sentia transparecesse em seu olhar. Ela não fugiu. Tremendo, ela disse baixinho, eu queria saber o que fazer. Seja minha, ele disse silenciosamente, ajude-me a criar meu filho. Com certeza ela aceitaria Gawain. Era por isso que ele precisava dela, afinal de contas, e não de alguma rica donzela romana que iria desprezar o sangue bretão de Gawain. Era por causa do menino. Agora, finalmente, Gaius ousou acariciá-la. Ela não recuou, mas ele sentiu-a tremer sob suas mãos. Com medo de assustá-la, tirou as mãos. Oh, o que devo fazer, Deus? Me ajude, murmurou, virando a cabeça em forma de encostar o rosto nas mãos dele. Eu acho, ele murmurou em seu ouvido, que deve ter sido seu Deus que nos aproximou. Deus queira que tenha razão. Vou falar com seu tio e pedir autorização dele para tirá-la da casa da floresta. Esteja pronta para partir quando for buscá-la, falou. Quando a próxima lua declinar, você estará a caminho de Londinium comigo. Mais uma vez, com grande esforço, ele não a tocou. Teve a sua recompensa quando timidamente ela ficou nas pontas dos pés e murmurou. Meu irmão, vamos trocar um beijo da paz. Ah, Valéria, não é o beijo da paz que eu quero de você. Ele murmurou com a boca em seus cabelos. E algum dia você vai saber disso. Ela se afastou dele como uma nova sabedoria. Ou astúcia. Ele a deixou afastar-se. Bem na hora, pois em seguida ouviram-se passos e o eremita Padre Petrus entrou. Senara, para surpresa dele, cumprimentou o eremita sem corar. Será que todas as mulheres tinham a capacidade de ocultar seus sentimentos assim de repente? Ele recordou com que rapidez Eilan também tinha sido capaz de ocultar as suas emoções. Ela disse, alegre-se, padre. Gaius Marcellus prometeu tirar-me do templo druida e encontrar um novo lar para mim, talvez até mesmo em Roma. Padre Petrus olhou para Gaius com vivacidade. Ele não era tão ingênuo quanto a moça, Gaius falou. Senara está tentando mostrar-me por que devo entrar para a sua congregação, meu bom padre. E você o fará? O padre contemplou-o desconfiado. Gaius disse calmamente. Ela foi sem dúvida muito convincente. Padre Petrus ficou radiante. Eu o receberei no meu rebanho como a um filho, disse untuoso. Você dará um bom exemplo para os outros da sua classe. Realmente, pensou Gaius, um nobre romano com minhas relações seria uma boa aquisição para este pescador de homens. Era nisso que dava a ideia de que os cristãos não se importavam com a posição das pessoas, mas devia ter algo de bom ali para ter atraído uma moça como Senara.